Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma série de episódios do A Pensarem. Nesta série iremos falar em concreto de alojamento de páginas web, tanto em servidores próprios como em servidores externos, portanto num serviço contratado. Então, antes de falarmos exatamente do que é que iremos falar nos restantes episódios, vamos ver então apenas uma pequena introdução acerca do que é um servidor web e de como é que funciona. Então, afinal, o que é um servidor web? Na verdade, tanto pode ser o software que permite disponibilizar informação através de uma rede de computadores, portanto, páginas de internet, mas também pode ser considerado o servidor web a máquina física onde esse software está instalado. Portanto, quando se fala em servidor web, na verdade, podemos estar a referir a uma dessas duas coisas, se bem que muitas vezes acabamos por nos referir ao conjunto das duas. Então, para este servidor web funcionar, o que é preciso? Portanto, obviamente que temos que ter a máquina, mas também temos que ter determinado software. Então, existe muito software que pode ser utilizado para trabalhar com estes servidores web. Então, aqui o que é que nós temos? Aqui temos o software base, portanto, o software de servidor web mesmo, é o que permite disponibilizar as páginas para clientes. Portanto, temos dois principais, temos o servidor Apache e o servidor IIS da Microsoft. A diferença entre eles é que o servidor Apache é um software livre, portanto, que funciona tanto em Linux como em Windows ou noutro sistema operativo qualquer. O IIS é um serviço da Microsoft e que corre apenas em máquinas com Windows. Depois podemos precisar de um sistema de gestão de base de dados para conter os dados que dão suporte às nossas páginas. Portanto, temos aqui os três mais conhecidos, o MySQL, PostgreSQL e o SQL Server. Os dois primeiros são software livre, portanto, também disponível em várias plataformas. O SQL Server é um sistema de gestão de base de dados da Microsoft para páginas web. E não só. Aqui há que terem atenção que estas bases de dados são essenciais no caso de se tratar de uma página web dinâmica. Em caso de páginas web estáticas, como por exemplo aquelas que eram antigamente feitas com aplicações como o FrontPage, por exemplo, portanto, esse tipo de páginas não precisam de uma base de dados, precisam apenas do tal software base para alojar as páginas. E finalmente, temos também a utilização de linguagens de programação, como por exemplo o HTML, que é utilizado no caso tanto de páginas estáticas como dinâmicas, e depois temos uma série de linguagens como PHP, ASP.NET, JavaScript, Python. Não quer dizer que se tenha que usar só uma, portanto em muitas situações usamos um conjunto de várias linguagens destas. Então aqui as combinações mais utilizadas é a combinação de Apache com a base de dados MySQL e linguagem HTML e PHP. Outra combinação muito utilizada é a utilização do servidor IIS com o SQL Server e ASP.NET. Portanto, estas são algumas das combinações mais comuns. Em relação ao hardware, que hardware é que precisamos? Portanto, este servidor físico tanto pode ser um típico PC, até pode ser uma máquina velha que já tem uma dezena de anos e podemos transformá-la num servidor web, mas também pode ser um computador que já foi criado para esse fim específico, ou seja, de funcionar como um servidor. Temos aqui uma imagem de um servidor, aqui um exemplo, existem muitos modelos diferentes, como é óbvio. Aqui o que é que estes servidores têm de diferente? Estes servidores específicos normalmente têm uma série de discos que podem ser tirados sem precisar de desligar o computador, portanto eles puxam-se mesmo sem abrir o computador. Normalmente têm fontes de alimentação redundantes, ou seja, tem mais do que uma fonte de alimentação. Caso uma pare, existem outra ou outras que continuam a funcionar e que nos permitem depois trocar uma dessas fontes sem a máquina precisar de ser desligada. Portanto, basicamente estas são
algumas das características principais destas máquinas específicas. Então, em relação às limitações de desempenho num servidor web, o que é que vai limitar esse desempenho? Por exemplo, que software é que temos que utilizar e que máquina é que temos que utilizar? Então, estas limitações têm a ver com as características físicas do servidor, portanto, o espaço em disco, a velocidade, a memória RAM, a capacidade de processamento, portanto, tudo isso pode ter influência e tudo isso está relacionado com as restantes limitações. Portanto, em relação ao software instalado, uma máquina que tenha um software, que tenha um sistema operativo Windows, normalmente precisa de ter uma máquina melhor, uma vez que o próprio sistema Windows, para suportar os vários serviços a funcionar, precisa de mais algum poder. Se for um caso de um servidor Linux, por exemplo, apenas com linha de comandos, então essa máquina, para funcionar, precisa de um servidor físico com características inferiores, uma vez que o sistema operativo não precisa de desperdiçar recursos para pôr um ambiente gráfico a funcionar, como é o caso do Windows. Portanto, outra limitação é o número de acessos simultâneos às nossas páginas. Por exemplo, se tivermos um servidor onde existam vários milhares de acessos por dia e várias centenas de acessos simultâneos, precisamos de uma máquina muito melhor. Se for uma questão de acessos esporádicos a páginas, portanto, aí um servidor mais fraco funcionaria. Em relação à largura de banda, também é uma das limitações, portanto, aqui a largura de banda não tem a ver só com a velocidade de download, mas principalmente com a velocidade de upload. No caso de um servidor web, os acessos funcionam ao contrário daquilo que estamos habituados. Quando alguém em casa está a fazer um download do nosso servidor, o nosso servidor está a fazer um upload e vice-versa. Portanto, um servidor convém que tenha uma largura de banda, pelo menos de upload, bastante razoável. Então, só para ficarem com uma ideia de um computador necessário, por exemplo, para uma escola com, imaginem, com 3 salas a acederem simultaneamente ao mesmo servidor. Assim, um servidor, ou melhor, um PC normal serve. Imaginem que tem um PC com 4 ou 5 anos, com 2 ou 3 GB de RAM. Um servidor desses, em princípio, deverá funcionar bem nessa situação. De qualquer forma, isto depende sempre das máquinas e dos acessos. Portanto, isto aqui nada como experimentar. Então, falando de algumas vantagens e desvantagens entre ter um alojamento próprio, ou seja, ter o próprio servidor, e ter um serviço externo. Em relação ao alojamento próprio, este alojamento permite total liberdade na configuração do servidor, tanto a nível de hardware como software. Permite um acesso muito mais rápido às páginas para os utilizadores que estão dentro da rede local. Inclusive, mesmo que a rede local perca o acesso à internet, aquelas páginas desse servidor continuam a funcionar. Outra vantagem, esta pode ser vista de duas formas. Pronto. Mas uma vantagem é que é mais económico, pelo menos em comparação com um servidor dedicado externo. Se tivermos um servidor externo com as mesmas características do que poderíamos ter na nossa rede, portanto, o da nossa rede, o serviço próprio, ficaria muito mais económico do que esse serviço externo. Aqui uma desvantagem é que são necessários recursos humanos na eventualidade de problemas a nível do funcionamento do servidor, tanto hardware como software. Falando do alojamento externo, aqui o que é que temos? Estamos limitados nas configurações do servidor, portanto, se precisarmos de atualizar uma versão de qualquer ferramenta, podemos não ter essa possibilidade. Isso é apenas um dos exemplos. A configuração base do servidor fica a cargo da empresa de alojamento, portanto, esta acaba por ser uma vantagem. Não precisamos de nos preocupar com isso. Em caso de haver problemas, não precisamos de o resolver, mas temos que estar à espera que os outros tomem essa iniciativa.
Normalmente essa empresa também trata da questão das cópias de segurança, portanto é menos uma preocupação. Isso é o ponto que está a seguir, menos preocupações com aspectos como cópias de segurança ou disponibilidade do serviço. Uma desvantagem também poderá ser as limitações do servidor em termos de espaço e velocidade, e muitas vezes este servidor físico externo é partilhado com outros clientes. Portanto, uma empresa não vai pôr um servidor dedicado à nossa página. Portanto, além da nossa página, poderão haver dezenas de outras páginas que partilham os mesmos recursos físicos da máquina. Então, em relação aos próximos episódios, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer isto de uma forma prática, mas vamos tentar não ir a detalhes muito técnicos. Em algumas situações de configuração do servidor Linux, precisamos de fazer algumas coisas mais técnicas, mas de qualquer forma é uma questão de usarem o mesmo comando que eu uso. Eu depois nos comentários, na descrição dos vídeos, eu coloco os comandos necessários. Portanto, vamos instalar um sistema operativo em Linux e o respectivo software de suporte ao servidor web. Vamos ver como é que fazemos as configurações essenciais e rápidas nesse servidor web, como é que podemos aceder remotamente a um servidor web, tanto a este próprio, mas estas coisas de que vamos falar também iriam funcionar para um servidor externo, como fazer a gestão de base de dados e respectivos utilizadores. Aqui também tanto poderá funcionar para um serviço externo como interno. Depois vamos ver 2 exemplos de instalações de script. Num episódio vamos ver a instalação de um Joomla, que é um CMS, muito utilizado por escolas para alojar páginas web, e também um exemplo da instalação de uma plataforma Moodle, que também é muito utilizado pelas escolas. Depois veremos um exemplo da instalação de um servidor web em Windows, através de uma ferramenta que é o Champ. E, finalmente, vamos abordar uma ferramenta que nos ajuda a gerir um alojamento em casos de alojamento externo, nomeadamente com uma aplicação que é o cPanel, que nos permite gerir os nossos ficheiros e os acessos, e inclusive instalar alguns daqueles scripts automaticamente. Portanto, este é o plano. Cada um destes pontos será, em princípio, um episódio diferente. Então, vemo-nos no próximo episódio, onde iremos falar não só da instalação do sistema operativo, mas também do software que lhe dá suporte.